Vocês viram o problema da Cracolândia. Vocês sabem por que aquilo ocorre, o que desencadeia tal situação e qual é a reação da população diante daquele horror que acontece nas ruas e aquela cena da invasão, da multidão invadindo os carros, levando tudo que tinha. É isso que eu vou conversar hoje com vocês. E de que maneira existe um certo comportamento da população. Quando eu falo população, não estou falando na população como um todo. Cuidado com as generalizações. Existe um determinado setor que tende a agir de maneira fascista. Quando eu falo de maneira fascista, é única e simplesmente o objetivo de eliminar o outro. E como que essa ação é alimentada por meio de discursos de, inclusive, parlamentares que vão radicalizar esse discurso por meio da ideologia neoliberal que promove a individualização da vida e o estado de todos contra todos e ninguém a favor de ninguém. Veja, não é de hoje que nós temos uma Cracolândia. Não é de hoje que o problema da droga é um problema social. Mas, como eu já disse, essa ideologia que pretende destruir o Estado e promover mais liberdade e menos Estado, tende a entender esse problema como algo individual e a partir deste entendimento chega-se a uma conclusão. O problema é porque ele é um drogado que quis cair no vício, quer viver na rua e quer ser vagabundo. Então, portanto, é necessário tomar medidas mais radicais contra isso. Mas não é exatamente isso. Nós temos aí determinadas ações de determinados agentes políticos, como por exemplo a mamãe falei que criticou o padre Júlio Lancelotti, que ajuda as pessoas nas ruas, ameaçando. Então esse é um tipo de ação que ajuda a alimentar essa ideologia neoliberal com uma camada fascista. Por que camada fascista? Porque o objetivo é pura e simplesmente a eliminação do outro. O que foi a ação de João Dória em tempos anteriores, que foi o que? A retirada compulsória daqueles sujeitos ali. Resolveu alguma coisa? Não, o problema está lá. Houve determinadas medidas, vamos dizer assim, mais sociais, que compreendem o sujeito como um todo e não olha aquele pura simplesmente como um ser desprezível que deve ser eliminado, e que tenta fazer uma inserção social daquele que está ali. Mas, como eu já disse, a propagação desse discurso da radicalização neoliberal de cada um por si mesmo promove uma certa indignação por aquele que é ajudado. Estão duvidando de mim? Conversem nas ruas com pessoas e muitas vão falar para vocês que aqueles caras não devem ser ajudados, porque eles estão ali porque eles querem. Esse tipo de ação é a verdadeira manifestação de uma subjetividade fascista. É a verdadeira manifestação da ideologia neoliberal, como eu já venho dizendo em vídeos anteriores, não é mais uma doutrina econômica, é uma forma de vida. É isso que promove o comportamento fascista, o desejo de eliminação daquele que atrapalha. Além disso, há uma questão estética. Aquele lugar está feio.
É preciso que aquele lugar se torne mais bonito. Então, portanto, o sentimento de eliminação, de varredura social, para no outro dia você fazer uma estética, é o que permeia muitas mentalidades por aí. Veja, o desenvolvimento dessas mentalidades, dessas consciências, não são coisas meramente que surgem na consciência. A ideologia é algo que surge na materialidade, na realidade da vida, em que então, portanto, os discursos existentes por aí, como eu já disse, de algumas personalidades, vai alimentar as ações das pessoas. O que não é o discurso do mandrião número 1 maior que promove esse tipo de discurso? Então, é preciso você que tem um olhar mais amplo de entendimento da pessoa humana, e se você olha de uma maneira humana as pessoas, certamente você vai ter um olhar diferenciado em relação àquele problema. Agora, se você acha que é necessário uma ação mais incisiva, seu posicionamento é outro e certamente pode namorar comportamentos fascistas. Por que eu falo comportamentos fascistas? Porque é o comportamento de eliminação do outro. O desejo de eliminação, muitas vezes travestido de algo pura e simplesmente estético. É necessário varrer aquele local, reurbanizá-lo para inserir comércios. Eis aí uma mistura de fascismo com neoliberalismo. O objetivo final é sempre a conquista de mais capital. Pura e simplesmente. A vida gira em torno disso numa sociedade como essa. Você se autoescraviza, como diz Byung-Chul Han naquele livro Neoliberalismo, Psicopolítica e Novas Formas de Poder, porque como você não tem mais, você é livre, então se você quer ganhar mais, você tem que correr atrás. Se você não conseguiu ascender socialmente na vida, a culpa é sua. Então, por esta razão, existem muitas pessoas que se sentem fracassadas diante do fracasso da vida, porque ela vai carregar todo o peso do mundo, todo o peso social para si mesma. Veja como que é perigoso uma ideologia como essa, que põe o peso sobre todos os seus ombros, e aquele que muitas vezes tem uma ajuda mais social, como por exemplo incentivo financeiro para que ele saia da rua, na medida gradativa, ele vai receber discursos mais incisivos de ódio e violentos, como por exemplo Bolsa Cracolândia. Olha lá, esses governos de esquerda dando Bolsa Cracolândia para um bando de vagabundo. Perceberam como que é um discurso neoliberal travestido de uma subjetividade fascista? Perceberam que o movimento de apreensão de determinadas ideologias, ele vem da realidade? Surge a movimentação na realidade, você absorve aquilo e você expõe por meio da linguagem mais dura, mais incisiva e mais odiosa. Eu quero que você pense, se você tem esse tipo de discurso, eu lamento dizer que você está namorando aí um comportamento fascista. É preciso que você observe o mundo de uma maneira mais ampla e tenha uma visão social da sociedade, e não uma visão individual, como se a sociedade fosse um conjunto de indivíduos que é cada um por si.
Pare e pense sobre isso. Até mais.